quais as dúvidas, quais as dificuldades que uma pessoa que se relaciona virtualmente enfrenta. E se essa mulher se relacionar com uma pessoa que vive em outro continente com uma cultura muito diferente, como a cultura árabe? Bom, eu participei de uma entrevista, eu fui convidada a responder algumas perguntas da Fernanda. Fernanda, ela tem um canal no YouTube que se chama Segredos da Argélia, e eu sugiro que você assine esse canal. Fernanda conheceu o marido dela através do Facebook e foi morar na Argélia. Ela é brasileira e muçulmana e ela mora lá há 4 anos na Argélia, casou com essa pessoa e ela tem um canal falando sobre a cultura árabe, falando para mulheres sobre relacionamento amoroso, falando sobre cultura, sobre a influência da cultura no relacionamento, falando sobre relacionamento virtual. Então é um canal muito rico e interessante que eu sugiro que você assine. Então eu respondi algumas perguntas das pessoas que assinam o canal da Fernanda. Então ela me passou essas perguntas e eu respondi. Então nesse vídeo você vai ver essa entrevista, né? Ela me perguntando e eu respondendo essas perguntas numa visão psicológica, né? Sobretudo da terapia sistêmica. E eu acho que pode também te interessar demais, porque mesmo você não tendo relações virtuais e não se relacionando com pessoas virtualmente, muitas perguntas ali que são respondidas por mim são dilemas vividos em qualquer tipo de relacionamento. Então fica aqui comigo e acompanha essa entrevista. As mulheres que se relacionam aí no virtual, elas se preparam de várias formas para assumir um relacionamento real com a pessoa, né? Então economizam, a maioria estuda cultura, aliás, eu acho que uns 50%, outras mulheres acham que isso não é importante, e elas escutam relatos de outras mulheres e pensam que com esses relatos são capazes de driblar várias situações, porque já tem um conhecimento cultural. E eu vou te dizer que na hora, quando você se insere na cultura, quando esse relacionamento virtual ele sai para o real, né? Eu falo isso por experiência própria. Você percebe que todas as coisas que você se preparou, vamos supor, você se preparou tudo pro amarelo e pro verde, aí acontece uma situação vermelha, sabe? Você nunca tá preparado o suficiente, né? E aí, conversando com muitas mulheres que possuem relacionamentos com homens de outras culturas, a gente percebe que o choque cultural ele vai existir de qualquer forma, quer a mulher se prepare ou não, e que muitas vezes esse choque cultural ele ocasiona a separação do casal, né? Às vezes você vê mulheres, por exemplo, que vêm aqui no caso para Argélia e tá mil maravilhas, surta, vai embora, não olha nem para trás, sabe? Às vezes trouxe coisas, nem leva tudo embora, não quer saber. Como acontece também os homens que vão para o Brasil, eu já ouvi relatos, né? Uma moça me contou que era casada com um rapaz árabe e pediu um lanche, por um acaso o lanche veio errado, o lanche era para ser perdão, cimbinha, o lanche era para ser de alguma outra coisa, veio no meio calabresa, ou veio carne, enfim, veio algum pedaço de carne de porco no meio. O rapaz surtou, tava com uma garrafa de Coca-Cola, jogou a garrafa no chão, jogou o lanche no chão, a garrafa estourou, foi uma bombinha. Em outra ocasião, um rapaz, né, ele casado também com uma brasileira, ele vivia excitado sexualmente falando, e ele falou pra ela, ele chegou a falar na cara dela que não era uma coisa que ele queria, que ele procurava, que infelizmente ele não conseguia se controlar. Porque as mulheres se vestiam muito diferente do país dele, tinha uma outra postura que ele não estava acostumado, que ele nunca tinha vivenciado, e que mesmo sem a vontade dele, ele passava o dia inteiro excitado. Então essas são duas situações, tem muitas outras situações
ruins, né? Eu vejo pessoas deprimidas, inclusive, por conta de choque cultural. Eu gostaria que a senhora, por favor, explicasse, você, né, muito jovem, que você explicasse aqui pra gente de que forma o choque cultural ele mexe com o psicológico da gente. Fernanda, essa questão cultural é fundamental que a mulher conheça. A questão cultural, ela influencia, inclusive, parceiros, relacionamentos do próprio Brasil. Então você vê muitas vezes um parceiro que vem do Sul, que a família é do Sul, e outra que é do Nordeste. Você já vê questões culturais que perpassam essa relação. Quanto mais culturas tão diferentes do Brasil quanto a cultura árabe. Então é fundamental que a mulher conheça sim essa cultura, porque tem uma questão da teoria, buscando lá na psicologia sistêmica, um conceito que é a lealdade invisível. Por que a cultura é tão importante? Lealdade invisível é um conceito que fala de algo no campo simbólico, em que o sujeito, e aí isso vale para todos nós, né? O sujeito, ele sente como se ele devesse algo para sua família de origem. O que é família de origem? São os pais, são os irmãos, né? São as figuras que criaram essa pessoa. Então, essa família de origem, ela passa um legado. A gente sempre recebe uma herança simbólica da nossa família de origem. E a gente tem num campo subjetivo uma espécie de dívida, uma dívida simbólica. É como se a gente tivesse que pagar de alguma forma, retribuir por esse legado, por essa herança que a gente recebeu. E aí, muitas vezes, essa lealdade é muito forte para o parceiro e até para a mulher. É muito forte essa herança simbólica. E aí, quando ela precisa mudar costumes culturais que ela recebeu lá de trás, seus pais receberam dos seus avós, os avós dela receberam dos bisavós dela, né? Então isso é uma tradição muito forte na família, e mudar isso é como se ela fosse desleal a essa família. É como se ela estivesse rejeitando essa família, porque ela não está passando essa tradição que vem de geração a geração. Então, por trás dessa questão cultural tem um aspecto muito importante, que é a lealdade invisível. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de sentimento enraizado aí. A gente fala de conceitos muito mais profundos do que simplesmente eu recebo, a minha cultura é assim, e aí eu decido ou não passar ela à frente. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de mudar ou de atualizar essa cultura. Ela se sente negando aquilo que ela recebeu dos seus pais. Isso vale tanto para o parceiro quanto para a mulher, tanto para o árabe quanto para o brasileiro, para a brasileira. Então é preciso conhecer a cultura para que a mulher já saiba e vá verificando, olha, isso eu não vou conseguir me adaptar, isso é muito forte para mim, eu não aprendi dessa forma, e o parceiro também, isso para mim não funciona. E por isso que a questão cultural é muito importante, né? Conhecer a cultura do parceiro e o parceiro conhecer a cultura da mulher é fundamental. Essa foi a primeira parte da entrevista. Então, semana que vem, segunda e última parte dessa entrevista para o canal Segredos da Argélia. Um beijo e até lá!